Diz assim a palavra: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Orar mais uma vez. Deus, nós estamos diante da Tua palavra e suplicamos ao Senhor. Fale aos nossos corações. Nos ensine, Senhor, as verdades contidas nessa pequena porção. Nos faça, Senhor, olhar para a vida de Paulo, a vida de Timóteo e aprender como o Senhor os instruiu, os ensinou a como se comportar na casa do Senhor. Nós estamos diante de um texto curtinho, simples, porém é a Tua palavra. A Tua palavra fala conosco, fala aos nossos corações. Eu suplico ao Senhor, por mim e pela vida dos meus irmãos que estão aqui nesta manhã. Amém. Então hoje, pela graça de Deus, eu quero começar essa série de estudo que trata a respeito da vida e do funcionamento da igreja. Como eu disse, tem como base essas exposições a carta que Paulo escreveu a Timóteo. Porém, existem outros textos em outros lugares da Bíblia que também tratam a respeito da eclesiologia, a respeito da vida prática da igreja. E eu vou usar também esses trechos ou esses textos quando for possível. Eu pergunto aos irmãos, como se comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo? Como nós devemos nos comportar aqui no culto público, por exemplo? Como nós devemos nos comportar diante de uma assembleia? Como nós devemos nos comportar diante de falsos mestres, quando os mesmos se intrometerem no meio da igreja? Como nós devemos nos comportar, ou de que maneira nós devemos avaliar um candidato ao episcopado, ao diaconato? Como nós devemos nos portar ao avaliar um membro em disciplina? Como nós devemos nos portar ao avaliar um candidato a ser membro dessa igreja? Essas e outras questões serão respondidas ao longo dessa exposição, ou da exposição nesta carta, em outros textos também. Como se comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo? Esta pergunta é feita com base no propósito de Paulo ao escrever esta carta a Timóteo. Quando nós olhamos lá no capítulo 3, versículo 15, Paulo diz a Timóteo o seguinte: mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e fundamento da verdade. Essa não é uma pergunta fácil de responder nos dias de hoje. Por quê? Porque nós temos uma pluralidade de igrejas hoje, cada qual com o seu estilo, o seu próprio estilo de culto. Cada um tem o seu estilo de funcionamento, sua estrutura de governo, suas definições a respeito de oficiais, e assim por diante. Sendo assim, não é fácil encontrar uma resposta nos dias de hoje, a não ser que nós voltemos os nossos olhos para a palavra de Deus e encontremos ali, nela, os princípios que norteiam a vida da igreja. Em alguns cultos você encontra dança, teatro, apresentações avulsas, coreografias, sermões que mais se parecem uma palestra de coaching. Em outras igrejas nós apenas encontramos os elementos básicos, simples, como hinos, cânticos espirituais e uma pregação expositiva. E devido a esta gama de opções que nós encontramos nas igrejas por aí, fica difícil encontrar uma resposta, a não ser, como eu disse, que voltemos para aquilo que nós conhecemos como princípio regulador do culto. A tradição reformada, ela nos legou o que nós conhecemos como princípio regulador do culto, que está exposto nas grandes confissões de fé, inclusive na nossa. Mas o que é o princípio regulador do culto? O princípio regulador do culto nada mais é do que paredes que são levantadas para definir elementos que devem estar no culto. O princípio regulador do culto é a palavra do Senhor. A palavra determina aquilo que deve ser e conter no culto. A palavra do Senhor define o que é ser igreja. A palavra do Senhor nos define
como a igreja deve funcionar, como nós devemos nos comportar e nos portar diante desses exemplos que eu dei aos irmãos. Nós estamos diante da epístola de Timóteo. E juntamente com a segunda epístola, somado a Tito, nós estamos então diante de cartas que nós conhecemos como cartas pastorais. 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito são consideradas cartas pastorais porque foram escritas a indivíduos contendo instruções pastorais a respeito do funcionamento da igreja. Quando nós olhamos para Tito, se você virar aí algumas páginas da sua Bíblia, Tito, você vai ver que o objetivo de Paulo, logo no começo da carta, é dizer: eu deixei você em Creta para você colocar em ordem. Paulo enviou Tito até Creta para colocar a igreja em ordem. E Paulo faz a mesma coisa com Timóteo. Paulo envia Timóteo a Éfeso para colocar a casa em ordem. Várias coisas estavam acontecendo na igreja de Éfeso. E Paulo não podia ir naquele momento. Então ele faz o quê? Envia Timóteo. E logo em seguida ele envia uma carta. Ele na verdade pede para que Timóteo permaneça ali. Veja só o capítulo 1, versículo 3. Partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso, para ordenar certas pessoas que não mais ensinem falsas doutrinas. Nós estamos diante de uma epístola pastoral. E essas epístolas pastorais, elas foram escritas por Paulo a fim de tratar de problemas dentro da igreja e tratar também com respeito ao funcionamento da igreja. Por exemplo, como tratar os hereges, como tratar as viúvas, quais são os requisitos que são exigidos para que alguém seja ordenado ao pastorado, ao diaconato, como se comportar no culto público, qual é o papel das mulheres na igreja, o papel da assistência social e assim por diante. O meu propósito nessa série que eu inicio hoje é oferecer aos irmãos dessa comunidade instruções acerca da vida da igreja, bem como o seu funcionamento, as suas prioridades, as suas responsabilidades. Porque foi esse o propósito de Paulo ao enviar essa carta. Queria ensinar aqueles irmãos de Éfeso a como se comportar na casa do Deus vivo. Veja o texto que está diante de nós. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Hoje eu quero apenas apresentar aos irmãos as questões introdutórias. Questões que introduzem esta carta, ainda que as questões introdutórias elas cheirem a sermão técnico, elas são importantes, por quê? Porque elas nos ajudam a entender todo o contexto da carta e a entender os pormenores dessa carta. A entender as falas de Paulo, entender por que Paulo reagiu dessa forma, e é assim que nós devemos fazer com todas as cartas. Se você vai estudar 1 Coríntios, você tem que estudar as questões que permeiam o contexto histórico daquela carta. Com Timóteo não vai ser diferente. Eu costumo dizer que as questões introdutórias é como você está ao lado de alguém falando ao telefone, você tem condições de ouvir apenas um lado da conversa, mas você não sabe o que é que está acontecendo. Você está ao lado de alguém falando ao telefone. Você escuta uma parte da conversa. Com isso, você pode entender alguma coisa e pode deduzir outras. Pode interpretar de forma errada aquilo que você está ouvindo. O que você precisa fazer para entender uma conversa desse tipo? Perguntar para a pessoa que está ao telefone, depois que ela desligar. Quem era? O que queria? Por que você falou isso? Essas perguntas ajudam a pessoa a entender o tom da conversa, a entender do que se trata. A carta de Paulo a Timóteo, assim como todas as outras cartas, é apenas um lado da conversa. É apenas ouvir um lado da conversa. E sempre ouvir apenas um lado da conversa é perigoso. É sempre assim. Quando duas pessoas brigam, estão com dificuldade uns com os outros, se você apenas ouvir um lado da conversa, vai aconselhar casal. Se você apenas ouvir um lado da conversa,
Você vai achar, por exemplo, que o marido é um monstro. Aí você vai conversar com o marido, você vai achar que a esposa é um monstro. Afinal, os dois são uns monstros. Né? Por quê? Porque você não pode ouvir apenas um lado da conversa. Você tem que conhecer o todo. E com as cartas de Paulo também não é diferente. Temos que fazer perguntas. Perguntas básicas, porém que nos norteiam, nos ajudam a entender o propósito dessa carta. E com base nesse contexto histórico, toda a carta vai ser desenrolada daqui para frente. Então tome nota, preste atenção, fique acordado, mantenha-se vivo aí e anote. Né? Se estiver com sono, você anote, por favor. Quem é o autor desta carta? Essa é uma pergunta que parece ser tão óbvia. E é óbvia mesmo. A primeira palavra que aparece aí é Paulo. Paulo se apresenta como o autor desta carta. Nos nossos dias, quando nós enviamos uma carta para alguém, ninguém que mais faz isso, mas os mais antigos, quando enviavam cartas para pessoas, o que você fazia? No envelope, do lado de fora, você colocava de um lado o destinatário, do outro lado o remetente. E o conteúdo dentro da carta. Naquele tempo, não era assim. Naquele tempo, o autor e o destinatário estavam nas primeiras sentenças de uma carta. E Paulo começa se apresentando como o autor desta carta. E a ideia de que Paulo é o autor desta carta foi unânime ao longo da história da igreja, até que 2 séculos atrás, os liberais se infiltraram no meio da igreja. Os liberais, eles negam a autoridade das escrituras, eles não creem nos milagres que aconteceram, eles tratam a Bíblia como um mito. Os liberais não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, e sim que ela contém a palavra de Deus, há trechos da palavra de Deus aqui, porém, aquilo que não pode ser comprovado racionalmente deve ser rejeitado. O que fazer com o fato de um homem ficar 3 dias no ventre de um peixe? Ah, isso é irracional. Então, é um mito para os liberais. Os liberais, eles atacam a autoridade das Escrituras, eles tentam minar. E o que eles fizeram? Há 2 séculos atrás, os liberais começaram a questionar a autoridade do apóstolo Paulo nesta carta, a autoria dele. Diziam eles que Paulo não pode ser o autor, porque em Atos capítulo 28, os últimos trechos, mostra que Paulo, eles acreditam, o texto não mostra isso, eles acreditam que Paulo morreu naquela prisão domiciliar. Nós sabemos pela história da igreja, ou até mesmo pela história secular, que Paulo, ele sai daquela prisão no final de Atos capítulo 28. Apenas Lucas não registra mais nada. Nós sabemos que Paulo, ele sai daquela prisão e começa a sua 4ª viagem missionária. E é nesse interim, quando ele sai dessa sua primeira prisão em Roma domiciliar, ele escreve essa carta a Timóteo. E depois segue a sua viagem, 4ª viagem missionária, que não está registrado no livro de Atos. Bom, os liberais, eles foram fortemente refutados, e não é minha intenção aqui entrar nesses pormenores e argumentos contra os liberais. Mas a base deles é exatamente a questão da viagem, a questão da prisão de Paulo. E uma outra pergunta surge, e essa pergunta ajuda a refutar até mesmo o argumento dos liberais. Quando é que esta carta foi escrita? Quando? Porque essa pergunta é fundamental e importante quando você está lendo um livro antigo, como é a Bíblia. Porque esse livro foi escrito em um tempo, em uma data. E definir datas ajuda você a entender a mentalidade da época, o contexto, o que é que estava acontecendo. Esta carta foi escrita por Paulo após ele ter sido solto daquela sua primeira prisão em Roma, aquela prisão domiciliar. Lembra que no sermão, na série que eu preguei em Filipenses, Paulo estava preso? Era nessa prisão. É a mesma prisão. A prisão domiciliar em Roma. Nós vimos que naquela oportunidade, Paulo recebeu a visita de Epafrodito com informações a respeito da igreja de Filipos. Ou seja, Paulo tinha liberdade para receber visitas, porque se tratava de uma prisão domiciliar. Epafrodito ali leva dinheiro para pagar o aluguel desta casa. Os presos, aqueles que eram condenados a uma prisão domiciliar por não ter cometido crimes graves ou por estar apenas com suspeitas de algum tipo de crime, eles eram encaminhados para as casas. Roma tinha algumas casas destinadas a isso. Porém,
quem tinha que pagar era o próprio preso. Nesta prisão, Paulo ficou preso por 2 anos. Louvado seja Deus. Por quê? Porque por conta desta prisão nós temos a carta de Éfeso, a igreja aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Nesses 2 anos, Paulo escreve essas cartas que está na nossa Bíblia Sagrada. Veja o que Atos capítulo 28, 30 diz, são as palavras finais do livro de Atos, diz assim: por 2 anos inteiros Paulo permaneceu na casa que havia alugado, e recebia todos os que iam vê-lo, pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. Esta é a primeira prisão de Paulo em Roma, que ocorreu por volta do ano 61. Só que Paulo foi solto dessa prisão. Quando nós lemos ou estudamos em Filipenses, nós vimos que Paulo tinha a clareza de que ele seria solto. Por quê? Porque essa sua primeira prisão, ela não foi uma prisão política, ela foi uma prisão religiosa. Roma havia, os judeus haviam acusado Paulo de estar causando tumulto, e Paulo então foi preso. Só que vocês devem se lembrar que os romanos não queriam muito se envolver com essa questão de religião. Basta você olhar a história de Jesus. Jesus foi enviado para alguns lados. Os romanos pouco queriam se intrometer nesse assunto de religião, e Paulo sabia que a chance dele sair era muito grande. E ele disse isso em Filipenses, quando nós estudamos. Mas Paulo foi solto, e ao ser solto, Paulo inicia então a sua 4ª viagem missionária, mudando o seu plano original. Paulo tinha um plano ao sair daquela prisão. O plano de Paulo era ir para a Espanha. Quando ele escreve a sua carta aos romanos, ele deixa isso muito claro. A ambição de Paulo era chegar até a Espanha. Porém, Paulo, recebendo visita na prisão, sabendo e obtendo informações a respeito da igreja de Éfeso, Paulo muda o seu propósito, muda os seus planos. Dentre os seus novos objetivos estavam, primeiro, visitar a igreja de Filipos. Ele disse isso em Filipenses 2,19, que nós já estudamos. Ele diz: eu espero no Senhor Jesus enviar-lhe Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber visita de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado do seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor, que em breve também poderei ir. Veja que Paulo tinha confiança. Eu vou enviar Timóteo à frente, em primeiro lugar. Logo eu vou sair daqui, eu só preciso me certificar aqui dos pormenores da minha situação, e em breve eu vou visitar também. Então, o objetivo de Paulo era também visitar Filipos ao sair daquela prisão. Paulo, percebendo que a sua libertação estava próxima, então ele antecipa e envia Timóteo para uma breve visita na igreja de Éfeso. Então, o segundo propósito de Paulo, nessa sua mudança de plano, era enviar Timóteo para aquela região, para aquela igreja. E isso está claro no versículo 3. Partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso. Então, Paulo, indo para a Macedônia, Filipos fica na Macedônia, lembre-se disso, ele roga a Timóteo que permaneça em Éfeso para ordenar que certas pessoas não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos, genealogias e intermináveis causas controversas. Isso a gente vai estudar na semana que vem, quando entrarmos na carta. O terceiro propósito, o terceiro objetivo, novo objetivo de Paulo, era ir a Éfeso pessoalmente. Capítulo 3, versículo 14 e 15, ele disse isso. Escrevo-lhe essas coisas, embora espero ir vê-lo em breve. Mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus. Eu estou escrevendo essas coisas, mas em breve eu vou também. Em breve eu espero encontrá-los. Mas, se eu demorar para chegar, como os problemas que estão acontecendo em Éfeso eram urgentes, ele diz: eu vou mandar essa carta, estou enviando essa carta, a fim de dar instruções.
para que as pessoas saibam como se comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Por que essa mudança de planos? Por que Paulo deixou o seu plano de ir para a Espanha e mudou para Éfeso? Por quê? Paulo ficou sabendo que aquilo que ele havia previsto quando se encontrou com os presbíteros de Éfeso, em Atos capítulo 20, do versículo 17 ao 18, naquela história bem emocionante que termina com choro, Paulo percebe que aquilo que ele havia previsto havia acontecido. Então ele precisa enviar Timóteo urgentemente para resolver esse problema. Veja o que Paulo havia previsto. Veja o que ele disse em Atos capítulo 20, do 17 ao 38. Eu não vou ler tudo devido à extensão do texto, mas diz assim: de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Então, em Mileto, Paulo manda chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Apesar da igreja de Éfeso não ser uma igreja grande, Deus havia dado àquela igreja presbíteros. Havia ali uma pluralidade de presbíteros naquela igreja. Lá no finalzinho, depois de Paulo falar a respeito da vida dele, como ele passou o seu tempo pregando o evangelho, como ele foi atacado pelos falsos mestres, ele diz assim: sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair discípulos. Por isso, vigiem. Lembre-se que durante 3 anos eu jamais cessei de advertir cada um de vocês a respeito disso, dia e noite, com lágrimas. Paulo disse àqueles irmãos que ele partiria dali, que ele não mais viria aqueles irmãos. Esses irmãos terminam essa conversa chorando por não mais poder ver Paulo, né? Eles iam se apartar. E Paulo diz: olha, eu sei que quando eu partir, lobos ferozes penetrarão no meio do rebanho de vocês e não pouparão o rebanho. Isso é o que estava acontecendo lá em Éfeso. E assim como ocorreu em todas as cartas ou todas as igrejas do Novo Testamento, falsos mestres se intrometeram no seio da igreja e começaram a disseminar as suas heresias. Suas heresias judaizantes. Heresias essas que minavam a verdade do evangelho. E toda vez que Paulo percebe isso, então ele reage. A carta que Paulo escreve aos Gálatas é uma carta severa e dura. Por quê? Porque aqueles irmãos haviam abandonado o genuíno evangelho para dar ouvido aos falsos mestres. Olha o que Paulo faz em Corinto também. Paulo sempre intervém quando percebe que as suas igrejas estão correndo risco, quando o evangelho está sendo colocado de lado. Quando Paulo vê que isso acontece, ele trata com urgência. Por isso ele muda de planos. Por isso ele deixa Timóteo. Por isso ele envia Tito a Creta. Porque essas igrejas estavam sendo atacadas por falsos mestres. E é isso que você vai ver em todas as cartas do Novo Testamento. Uma segunda pergunta que paira é: a quem esta carta foi destinada? Se ela foi escrita por Paulo, mas ela foi destinada a quem? Numa primeira resposta, e rápida, nós diríamos a Timóteo, evidentemente. O versículo 2 diz: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Foi endereçado a Timóteo, não há dúvidas com relação a isso. Mas essa não foi uma correspondência particular. Paulo estava olhando além de Timóteo. Essa carta que Paulo envia a Timóteo era uma carta para ser lida por toda a igreja. Por quê? Porque Paulo está também nessa carta atestando a autoridade que Timóteo tem. Ele chama Timóteo de o seu verdadeiro filho na fé. Eu não posso estar aí, mas receba o meu verdadeiro filho na fé. O respeite. Apesar dele ser jovem, como Paulo vai dizer, que ninguém despreze a sua mocidade, apesar dele ser jovem, ele não deveria ser desprezado, porque ele estava ali sendo enviado pelo apóstolo Paulo. Nesta carta, Paulo vai dar instruções a respeito de como Timóteo deve ajudar os presbíteros de Éfeso a colocar a casa em ordem. Por alguma razão, os presbíteros de Éfeso não conseguiram colocar a casa em ordem. Paulo então envia Timóteo para ajudar esses presbíteros a colocar a casa em ordem. Então esta é uma carta direcionada a Timóteo que deveria ser lida em toda
a igreja diante de todos. Lá no final da carta, Paulo diz também, na sua saudação, ele diz assim, lá no finalzinho, a graça de Deus seja com vocês, no plural. Então ele se despede, ele sauda a igreja no plural, né? Ele não apenas dá tchau para Timóteo. Paulo precisa, logo de cara, na segunda palavrinha que aparece no texto bíblico, Paulo, o apóstolo, Paulo precisa apelar para a sua autoridade apostólica. Por quê? Porque ele estava sendo atacado por falsos mestres. E o fato de Paulo apelar para a sua autoridade apostólica também comprova que esta carta não foi direcionada somente a Timóteo, mas que deveria ser lida por toda a igreja. Porque é óbvio que Timóteo não tinha dúvidas quanto ao apostolado de Paulo. Ele precisa deixar claro que ele é um apóstolo. Não para provar para Timóteo que ele é um apóstolo, Timóteo sabia. Mas para que aquela igreja entendesse e não se esquecesse que o que ele está escrevendo partiu das penas de um apóstolo e é autoritativo para a igreja. Por que Paulo faz isso? Por que Paulo tem que provar que ele é apóstolo? Ele é orgulhoso? Sou apóstolo, hein? Será que é isso? Paulo tem que provar o seu apostolado, como ele fez em outras cartas. Por quê? Porque se Paulo não é um genuíno apóstolo, então todos os seus ensinamentos podem ser rejeitados. O que Paulo diz não deve ser aceito como autoritativo para a igreja se o mesmo não for um apóstolo. Qual é o propósito do chamado apostólico? Por que Deus levantou apóstolos na igreja? Em Efésios 2:20 diz que a igreja foi edificada sobre o fundamento, os alicerces dos apóstolos e profetas. A função dos apóstolos e profetas do Novo Testamento era apenas lançar os alicerces. E os pastores que vieram depois, os bispos, os presbíteros, a função deles era edificar sobre esses fundamentos. O apóstolo Paulo constantemente diz que Deus deu a ele, ou trouxe luz na mente dele, aquelas verdades que outrora estavam ocultas, que Paulo chama de mistérios, a saber, o Evangelho. Através dos apóstolos e profetas, Deus foi descortinando o Evangelho à luz, aos olhos de todos. E os alicerces e os fundamentos foram lançados. Se Paulo não é um apóstolo, então o que ele diz pode ser questionado. Pode ser questionado. Paulo deixa claro que ele é um apóstolo de Cristo Jesus por ordem de Deus nosso Salvador. Esse por ordem de Deus nosso Salvador é desnecessário, porque para alguém ser apóstolo, basta apenas ser comissionado por Cristo, ter visto Cristo ressurreto. Mas Paulo quer deixar claro, trazer informações ainda mais importantes para aqueles falsos mestres, dizendo, olha, eu sou apóstolo não é porque eu quero, não é porque eu quis. Não fui eu que corri atrás disso. Eu sou apóstolo porque Cristo Jesus veio ao meu encontro lá no caminho de Damasco, me chamou, e eu estou aqui pela ordem de Deus. Eu estou cumprindo uma ordem. Deus me comissionou para essa vocação. Então o que ele diz nesta carta ou em outras cartas deve ser autoritativo para a igreja. Porque ele está estabelecendo os alicerces. Por essa razão, é impossível ter apóstolos nos dias de hoje. Valdomiro Santiago não é um apóstolo. Sinto muito chatear vocês que gostam dele. Por quê? Porque ele não foi comissionado pessoalmente por Cristo Jesus e ele não viu o Cristo ressurreto. Ele não pode ser um apóstolo. Por isso, a era apostólica se restringe ao primeiro século. Encerra com a morte do último apóstolo, o apóstolo João. A junção de Deus e Jesus Cristo como origens coordenadas do apostolado de Paulo é altamente significativa para o contexto. Paulo tem o cuidado aqui de salientar que ele não é mestre por conta própria. Antes, que está numa missão, foi enviado por Deus, o nosso Salvador, e a proclamar uma mensagem, a mensagem do Evangelho, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, como ele diz no final do versículo 1, a nossa esperança. Essa é a missão de Paulo. Mas uma pergunta, quem era Timóteo? Quem era esse Timóteo que aparece aqui no texto? Paulo chama de filho na fé. Meu verdadeiro
filho na fé. Apesar de ter sido ensinado desde a sua infância por sua mãe Eunice, por sua avó Lloyd, sobre as sagradas letras, sobre o Antigo Testamento, a conversão de Timóteo se deu na primeira viagem missionária de Paulo, por volta do ano 48, quando mesmo visitou a província da Galácia. Na sua primeira viagem missionária, Paulo vai até a região da Galácia e Timóteo vivia em uma daquelas cidades ou regiões ali. Ele morava na cidade de Listra, ele era natural dali, e vivia na região montanhosa de Licaônia, que fica na província da Galácia. Naquela circunstância, quando Paulo ali esteve, Deus abre os olhos de Timóteo e ele conhece o genuíno evangelho. 2 anos após a sua conversão, Paulo percebe o crescimento espiritual e o bom testemunho que Timóteo tinha. E aí Paulo recruta Timóteo para compor o time junto com Lucas, Silas e os demais. Veja só, Atos 16, 1, 3, o que é dito de Timóteo. Chegou a Derbe e depois a Listra. Essas cidades ficam na região da Galácia. Onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listras e de Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Paulo então leva Timóteo, 2 anos após a sua conversão, percebendo a sua maturidade, percebendo o seu desempenho, percebendo o seu bom testemunho. Então Paulo foca em Timóteo e o leva na sua viagem, nas suas viagens missionárias. Timóteo em Bereia, depois de um alvoroço realizado pelos judeus, Paulo acaba sendo obrigado a se retirar, mas Sila e Timóteo permanecem ali. Atos 17, 13. Timóteo e Silas se encontram com Paulo em Coríntios, Atos 18, 5. Timóteo esteve com Paulo na sua primeira prisão em Roma, quando nós estudamos a carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Timóteo é o coautor dela, ele assina também essa carta e outras cartas também, a carta de Colossenses também, ele esteve presente com Paulo ali na prisão. Timóteo foi enviado a Filipos depois da absolvição de Paulo, Paulo cumpre a sua promessa. Timóteo permanece em Éfeso, como nós vamos ver no próximo sermão, ele vai para Éfeso, versículo 3. Paulo deseja estar com Timóteo nos seus últimos momentos, os momentos que antecedem o seu martírio. Quando Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, Paulo já está numa outra prisão, a prisão Marmetina na Roma. Nessa prisão, Paulo não tem esperança nenhuma de sair. E de fato, Paulo não saiu dessa prisão a não ser para o martírio, a não ser para ser decapitado. Essa foi uma prisão política. E por conta disso, Roma não perdoava infratores. Deve lembrar que um louco chamado Nero, naquele tempo, tacou fogo lá no vilarejo, em várias cidades, matou muitas pessoas. E a conta caiu nas costas dos cristãos. Por conta disso, os cristãos começaram a ser perseguidos, porque Nero dizia que eles eram os responsáveis pelo incêndio daquela cidade. E Paulo começou a ser perseguido também, e uma dessas ele foi pego, caiu nessa prisão, nessa masmorra, essa masmorra da qual as pessoas só saíam dali para o martírio ou morriam de lepra ali. Mas Paulo deseja que o seu filho na fé esteja perto dele nesses últimos momentos. Ele diz assim em 2 Timóteo 4,9, olha, Timóteo, procura vir logo ao meu encontro. Vem logo, não demora. Estava próximo ao fim dele. Ele diz, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica, Crescente foi para Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele é muito útil ao ministério. Mas venha logo, está próximo o meu fim. Eu acho que é natural para todos nós, se estivéssemos prestes a enfrentar a morte, querer, desejar estar próximo daqueles a quem amamos. Paulo queria muito que Timóteo estivesse ao seu lado. Timóteo foi aprisionado pelo Evangelho também, seguiu o exemplo do seu pai na fé. Hebreus 13, 23 fala a respeito disso. Fala que ele foi solto, ele foi preso por causa do Evangelho. E segundo a tradição, ele permaneceu como ministro
do Evangelho de Éfeso até o seu martírio no ano 97. Ele morreu por ter se oposto à idolatria contra a Diana, deusa dos Efésios. Então assim morre. E a parte B, então, ele diz, a parte A, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. E a parte B diz, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Graça, misericórdia e paz. 3 palavrinhas essenciais e fundamentais para a compreensão do Evangelho. Nessa saudação inicial de Paulo, nós percebemos o Evangelho. Normalmente, Paulo não usa a palavra misericórdia nessas saudações. Apenas nas cartas que ele escreveu a Timóteo. Nas outras cartas, apenas Paulo diz, graça e paz da parte de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa aqui, porém, Paulo acrescenta misericórdia. Talvez porque Timóteo necessitava da misericórdia de Deus para tratar com tantos problemas naquela igreja. Talvez seja porque todos os pastores e líderes carecem da misericórdia de Deus o tempo todo para saber lidar com os problemas que as igrejas ou que suas igrejas enfrentam. Paulo conclui então essa sua apresentação e saudação evocando a graça, a misericórdia e a paz de Deus em Cristo Jesus. É impossível nós desconectarmos essas 3 palavras da verdade do Evangelho. Se você tirar a palavra misericórdia do Evangelho, deixa de ser Evangelho. Se você remover a palavra graça do Evangelho, qualquer coisa que venha disso não é Evangelho, porque o Evangelho é o Evangelho da graça. Se você remover a paz de Deus, você também removeu o Evangelho. Nós estamos diante de pilares do Evangelho. O Evangelho é a mensagem da graça, é a mensagem de um Deus de misericórdia, é a mensagem de um Deus que na cruz trouxe a paz aos seus filhos. Graça significa que nós recebemos aquilo que não merecemos. O Evangelho nos mostra a graça de Deus em Cristo Jesus, quando mesmo nos legou a salvação, a redenção. Nós não merecíamos. Graça significa favor imerecido. Um favor que nós não merecemos. Alguém fez algo por mim e eu não merecia. Alguém depositou um salário na minha conta lá sem eu ter trabalhado. Isso é graça. Graça é quando você recebe mesmo sem merecer. Misericórdia é o contrário disso. Nós não recebemos o que merecemos. O Evangelho nos mostra que naquela cruz alguém recebeu algo no meu lugar. Nós acabamos de ver na ceia, a cruz de Cristo representa a ira de Deus derramada sobre o seu Filho. Quem que merecia aquela ira? Adivinha? Todos nós aqui. Então, misericórdia significa que nós não recebemos aquilo que merecemos. Nós todos aqui merecemos a condenação eterna, porque éramos inimigos de Deus. E nós não recebemos isso, por causa do Evangelho. E a paz é uma consequência da graça e da misericórdia de Deus por nós. Por causa da graça, por Ele nos dar a salvação, e por causa da misericórdia, por Ele não nos dar a condenação, hoje nós temos paz com Deus. Nós que outrora éramos inimigos de Deus, hoje nós podemos livremente cultuar a Deus. Nós podemos chamar Deus de Pai. Nós podemos adorá-lo, porque Ele é o nosso Deus. Nós não estamos mais em confronto contra Deus. Nós não somos mais inimigos de Deus. Nós agora temos paz em Deus. Temos a paz de Deus. Hoje nós somos filhos de Deus. Paulo então termina essa sua conclusão, evocando os pilares do Evangelho. Como eu sempre digo, o Evangelho é central para Paulo, até mesmo numa saudação. Queria ter eu essa mentalidade de Paulo com relação ao Evangelho. Queria ter eu essa cosmovisão que Paulo tem com relação ao Evangelho. Tudo que Paulo faz, escreve, ele vê o Evangelho. Ele não faz nada à parte do Evangelho, por quê? Porque ele entende que, até mesmo estando preso,
condenado à morte, ele consegue ali perceber Deus, a bondade de Deus. Como nós vimos no sermão passado, qualquer coisa que nós recebemos desse lado do inferno é lucro, é ganho. Porque nós merecíamos pior. Todo o nosso sofrimento de hoje, tudo que passamos hoje, isso aí é mínimo, nós merecíamos coisa pior. Dessa forma, então, Paulo termina essa sua saudação inicial, como de costume em todas as suas cartas, evocando o Evangelho. Que o Senhor nos ajude, ao longo dessas exposições, a olhar para a vida da igreja, para a vida prática da igreja com as lentes do Evangelho. Porque quem determina o que é igreja, o que a igreja faz, o que a igreja é a palavra do Senhor. E nós aqui apenas temos a responsabilidade de obedecer aquilo que Deus determina pela sua palavra com relação ao funcionamento. Essa série que inicio hoje, apesar de ser uma introdução um tanto quanto técnica, é uma série extremamente prática, que vai tocar na vida prática da igreja, que vai abordar questões que tratarão de responsabilidades que eu e você temos aqui no corpo. A grande questão é, vocês estão preparados para descobrirem quais são as suas responsabilidades e deveres aqui dentro e se sujeitar à palavra? Eu espero que sim. Vamos orar. Deus, nós